Paz e graça para você ligado nessa emissora. É hora de começarmos o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje nós vamos debater o significado de uma passagem bíblica. A passagem é extremamente conhecida. É a visão do profeta Isaías, a vocação de Isaías, registrada no capítulo número 6 do seu livro, em que ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e tal, vê os serafins voando, cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, aquela visão em que Isaías fica apavorado porque é pecador e vai morrer porque viu a sala do trono do universo, e aí um serafim purifica os seus lábios com brasa viva tirada do altar. Em seguida Deus diz: a quem enviarei? E Isaías se prontifica: envia-me a mim. Essa passagem. Até aí todo mundo conhece, é muito bonita, enseja uma série de sermões, realmente um texto maravilhoso e profundamente inspirador. O que pouca gente sabe é que logo depois da declaração do profeta, da apresentação de Isaías para ser o porta-voz da mensagem de Deus, Deus entrega-lhe a mensagem. E essa mensagem é complicadíssima. Basta ler os versículos, do número 8 até o versículo número 13, para você ter uma visão mais global do que acontece diante do trono de Deus. Encarrega o profeta de ser portador de uma mensagem que iria cegar os olhos do povo de Israel, agravar os ouvidos dos judeus, endurecer o coração daquele povo, para que, e é o que o texto diz, para que o povo não ouvisse, mas não compreendesse a mensagem, não cresce, não tivesse condições de se salvar e ser por Deus curado. É um texto complicado. O interesse de Deus não é salvar as pessoas? Então por que ele deu esse encargo para Isaías, que aliás ficou bastante preocupado com a tarefa que recebeu? Também, né? Deus não quer que todo mundo seja salvo? Não é o que Paulo fala a Timóteo? Então por que aí, nessa passagem, na vocação de Isaías, Deus diz que Isaías será portador de uma mensagem que na verdade impedirá as pessoas de compreenderem o Evangelho e ser salvo por Deus? Eu acho que eu estou equivocado no meu entendimento. Então, para que eu possa compreender esse trecho, convoquei 2 servos de Deus com visões diferentes a respeito da passagem, que vão tentar explicar o que ela significa. Preste atenção e talvez você, assim como eu, tire as suas dúvidas sobre o verdadeiro significado dessa passagem das Escrituras Sagradas. Está no ar o Vejam Só. Olá, estamos começando mais essa edição do programa Vejam Só, e você sabe que tem presentes para você, patrocinador. Basta que você responda a pergunta que foi colocada na nossa página lá na internet, e você estará concorrendo ao relógio da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, que é quem mantém o programa Vejam Só, né? Bem, os nossos convidados de hoje são o reverendo Jair de Almeida Júnior, que você já conhece de outros debates. Ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá no Jardim da Glória. Faz tempo que ele não vem, mas hoje veio. Tudo bem, reverendo? Graças a Deus, e para mim sempre é um prazer, uma alegria poder comparecer aqui e contribuir com o debate, algum esclarecimento, que seja uma bênção, um programa para todos os que assistirem. O irmão acabou de voltar à África. Eu estive uns 10 dias em Guiné-Bissau, dando aula lá para seminaristas da recém-formada Igreja Presbiteriana de Guiné-Bissau. Então, para estruturar mais o trabalho, estive lá contribuindo. É legal lá? Um país muito pobre, né? Não tem energia elétrica, não tem água encanada, apenas em alguns círculos muito pequenos de 3 cidades principais, o resto do país não tem. Então, muita dificuldade com comida, etc. e tal. Mas um povo muito querido, né? Embora
45% da população seja muçulmana, 50% animista e só 5% de cristãos, e ainda assim a maioria católicos desses 5%. Então, é um país desafiador e que está de portas abertas, ainda que com uma expressiva parte de muçulmanos, mas ainda não há oposições tão fortes assim ao cristianismo. Então, é uma época a ser aproveitada. Qual que é o idioma falado lá? O português é um país lusófono, né? Mas apenas 10% da população fala português. A grande maioria fala o crioulo, né? Fenômeno linguístico, que é um hibridismo entre as línguas locais, há cerca de 23, 25 etnias, com o português. Então você consegue ouvir às vezes uma palavra, às vezes até entender uma frase em português no meio do crioulo, né? Mas via de regra você não entende quase nada. Tá bom. Tem a Bíblia em crioulo? Tem, mas ela está sendo revisada porque é uma tradução já de uns 30 anos ou mais, então é um crioulo já, vamos dizer, arcaico, né? Ele precisa ser melhorado para que seja mais eficiente a comunicação. E a revisão parece que está acabando aí. Para o ano que vem, eu acho que vai ser publicada a versão atualizada do crioulo. Que legal, muito obrigado pelas informações, né? E tenho certeza que o trabalho do irmão lá foi bastante abençoado. Muito obrigado. Falta o endereço da igreja que o irmão pastoreia. Avenida Lacerda Franco, 1474, aqui em São Paulo, no Cambuci. Como diz o reverendo Weber, antes de ele dizer, lá perto da caixa d'água, lá em cima, ali. Bem pertinho da caixa d'água. Bem pertinho, quase em frente. Pois é. É melhor que falar do cemitério. Isso que eu ia falar. Melhor que falar do lado do cemitério, perto do cemitério. Pelo menos a vizinhança é tranquila. Tá bom. Estreando no programa, vejam só, com muita alegria recebemos o professor Danilo Moraes. Ele pertence à igreja Um Novo Tempo e é mestre em Antigo Testamento pela Faculdade Teológica Batista. Está terminando o curso de Aramaico Bíblico na USP e é especializado em apologética. Paz e graça, professor Danilo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Heber. Paz e graça. Boa noite, Jair, né? Boa noite, ouvintes. E é uma satisfação estar aqui com vocês no programa, né? Podendo estar tratando de um assunto tão ímpar a respeito do texto de Isaías, né? Que realmente causa aí algumas visões, né? Que vão refletir lá em Mateus, Marcos, Lucas, João e Romanos, né? E a esperança é que esse debate possa contribuir, né, para o conhecimento, para a graça e a propagação do Evangelho no Reino de Deus. Então, o professor Danilo veio e trouxe um presente, né? Esse livro aqui, o Pentateuco, que é uma obra acadêmica, bastante densa, que discute uma das questões mais delicadas com as quais o estudante de teologia se depara logo no primeiro ano de seminário. Verdade. Quando toma contato com a crítica bíblica, né? E precisa estudar, por exemplo, a teoria documental, que é uma teoria que fornece, ou se propõe a fornecer explicações para a formação do Pentateuco, né? A partir de 5 tradições diferentes. Qual é o seu ponto de vista sobre essa teoria, professor? Então, eu dou uma posição conservadora, que mantém a historicidade, a inspiração e a autoridade do texto do Antigo Testamento, né? Em contraposição às inúmeras teorias, né, que tentam mostrar que o Pentateuco é uma composição de diversas tradições e que não veio ali a composição dele no período mosaico de Moisés, ali por volta de 1400 a.C., mas que essas teorias defendem que o texto do Pentateuco ele é fruto da época monárquica ou pós-exílica, né? Então, são teorias totalmente diferentes. Então, eu defendo uma posição que leva em consideração a autoridade e a inspiração do texto do Antigo Testamento. Então, você que gosta de discussões a respeito, por exemplo, sobre o nome de Deus, né? Uma hora é Elohim, outra hora é Yahvé, ou seja lá qual for a vocalização correta do tetragrama, né? Outra hora é El Shaddai e tal. Verdade. O livro explora, entre outras coisas, essa questão. Quem quiser encontrar o livro, faz como, professor? Pode estar me enviando um e-mail, né, para danilo.morais.jc,
hotmail.com, ou por mensagens no WhatsApp, código 11 e o número do telefone 94510 8784. Bom, o contato do professor Danilo, não deu para você ver aí, mas ele está na aba Contatos da nossa página na internet, lá no vejamsó.com.br, tá bom? Obrigado, professor. Obrigado. Vamos lá, vamos ver a matéria que apresenta o tema de hoje. Vejam só. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então dos serafins voou. Aconteceu alguma coisa com a matéria? Tivemos que interromper? Tá bom. Bom, você ouviu na escalada de abertura a mensagem central do tema que nós vamos discutir. Depois que Deus vocaciona o profeta, ele convoca o profeta a transmitir uma mensagem dura, que vai cegar os olhos do povo e ensurdecer os ouvidos, endurecer o coração. Deus chega a dizer que não quer que o povo seja salvo, né? Então ele vai pregar para quê, né? O que é que Deus quis dizer com essa mensagem? É isso que nós estamos querendo debater aqui, discutir no programa Vejam Só. E você opina por meio da nossa página na internet, vejamsó.com.br. Reverendo Jair de Almeida Júnior, vamos começar com o senhor que já conhece a mecânica do programa, né? Uhum. Na sua primeira fala, como é que o senhor responde à pergunta? O que é que Deus quis dizer nessa mensagem? Bom, é claramente uma mensagem de juízo para um povo que estava com práticas completamente inconvenientes diante de Deus. Se nós observarmos o capítulo 1, nós vamos ver que o povo praticava uma espécie de paganismo junto com a adoração a Yahvé. E essa mistura era extremamente perniciosa. Deus não admite esse tipo de impiedade associada ao ajuntamento solene, como ele mesmo diz. Não suporto vossas luas novas, as vossas festas, as vossas orações, não as ouço. Né? Não posso suportar a iniquidade associada ao momento solene. Então, o capítulo 6, ele começa com uma afirmação histórica no ano da morte do rei Uzias, ou Azarias, que encerrou um período de prosperidade em Israel. Né? E parece que foi um período também que mostrou ou marcou esse afastamento, esse aspecto pernicioso. Depois Jotão e Acás. E no que nós temos aqui no texto, então, o que Deus está fazendo? A visão de Isaías mostra o Deus soberano assentado no seu alto e sublime trono, mostrando Isaías como não apenas um contemplador, mas é interessante que é uma visão onde Isaías participa dela, né? Onde ele está assistindo, mas há uma interatividade. Então, quando Deus pergunta quem há de ir por nós, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E o que Deus diz a Isaías é para que ele proclame a palavra. Mas essa proclamação da palavra traria um resultado negativo para um povo que beirava apostasia. Então, o que nós temos aqui é a reação natural à pregação da palavra conforme o coração do povo. Se o povo está fiel a Deus, então essa palavra é aceita. Mas se o povo está desviado, então essa palavra é rechaçada.
Então, o próprio Cristo disse, o Evangelho não é apenas para salvação, o Evangelho é para perdição também. Aquele que crer e for batizado será salvo, o que não crer já está julgado. Então, o anúncio da palavra, ele não é apenas para a salvação ou para a bênção, como nós falamos, mas ele é também para juízo, para aqueles que rejeitam. Então, o que nós vemos aqui é Deus ordenando, vocacionando o profeta a pregar àquele povo, mas a resposta seria negativa. E isto porque Deus haveria de exercer juízo àquela nação que estava desviada. Né? Muito bem, esse foi o reverendo Jair. Depois a gente vai série de perguntas a respeito disso. Vamos ouvir o professor Danilo Moraes, da Igreja Um Novo Tempo, ele que é mestre do Antigo Testamento. Como é que está estreando hoje, né? Como é que o senhor entende essa passagem tão complicada? Realmente, Heber, quando nós olhamos o contexto geral do livro de Isaías, nós vemos que são juízos, né, nos seus primeiros 39 capítulos, né, contra as nações e contra Israel, Judá, né? E o referencial de juízo sobre a nação é justamente o Pentateuco, aquele que trata o meu livro. O Pentateuco, ele sempre serviu de referencial, né, de parâmetro, né, de conduta de todos os reis e da própria nação de Israel, né? Se eles estavam de acordo com o Código da Aliança ou se eles estavam adentrando em caminhos, né, de adoração a outros deuses. E então o cerne dessa chamada de Isaías é justamente para ir de encontro, né, a rebeldia, né, a esse afastamento do Código da Aliança que a nação estava, né, transgredindo e caminhando. Então ele tem essa visão, né, no capítulo 6, e é interessante que não está no início do livro de Isaías, né, como em alguns outros profetas quando vai descrever o chamado, mas está no capítulo 6, ou seja, não está buscando uma ordem cronológica. E a mensagem que viria de juízo era para uma nação rebelde, né? Quando a gente vê lá em 2 Coríntios Paulo falando, né, que a fragrância do conhecimento de Cristo para uns é vida e para outros é morte, né? Então, trazendo para essa mensagem aqui, a mensagem de Isaías seria uma mensagem totalmente impopular, né? Não era uma mensagem de sucesso. Era uma mensagem, né, que o povo não estaria se arrependendo, buscando aí, falando a respeito dos olhos, dos ouvidos e do coração, né? Todo o ser da nação estava, né, ofuscada, fechada para o conhecimento de Deus, né? Agora a questão é, o que provocou esse conhecimento? Estava determinado que eles não estivessem conhecendo e recebendo essa palavra por eles, né? Ou era Deus que estava fechando e endurecendo o coração desse povo? Bom, daqui a pouco então a gente vai ter que também trabalhar isso daí, né? Vamos lá, você aí de casa, tem uma pergunta que, sei lá, margeia o tema que estamos debatendo aqui. E ela está lá na nossa página na internet, o endereço é o vejãosó.com.br. A pergunta é a seguinte: você acredita que Deus deseja, vamos lá, a salvação de todos? Segunda resposta, a salvação apenas de alguns. Terceira resposta, não, ou não concordo com as opções anteriores, né? Nenhuma das anteriores, tá bom? Vote na enquete e você pode ganhar o relógio da Academia Teológica da Graça de Deus, esse que está aí, lembrando Vossa Excelência de que o tempo passa, não para nunca, e o dia da volta de Jesus e do ajuste de contas está chegando, já que o tema de hoje é sobre juízo, né? Então, ó, quando Deus se chamar e perguntar por que você não fez o que tinha que ter feito, você vai dizer assim, eu não tive preparação. Aí ele vai falar assim, tinha uma filial da grade do lado da sua casa, na rua de baixo, na rua de cima, você não estudou a Bíblia porque não quis. Preguiçoso, preguiçosa, né? A grade, de fato, tem mais de 600 filiais ensinando a Bíblia no Brasil inteirinho. Pega o telefone amanhã, o número, né? Pega o número agora e amanhã você liga para a grade para marcar uma visita lá sem compromisso, assistir uma aula grátis, para que no próximo você se torne um aluno ou uma aluna da Academia Teológica da Graça de Deus. O telefone em São Paulo é 0 operadora 11 3115 0819 3115 0819. Aproveita e se informa também
a respeito dos cursos que são ministrados na filial que você quer, porque existem muitos cursos na grade. Todas as filiais ensinam o curso bíblico, porém, há vários outros, por exemplo, curso de capelania, né? Temos curso de evangelismo, curso para obreiros, tem curso de música, inclusive para instrumentos musicais de orquestra, tem inglês e espanhol usando a Bíblia, teologia, pós-graduação, enfim, tem muitos cursos, mas aí você tem que ver qual que é ministrado na sua filial, tá bom? 3115-0819, no horário comercial, não adianta ligar agora não. Muito bem. Reverendo Jair, sobre essa passagem de Isaías, o irmão faria a gentileza para mim de ler o versículo número 8, já que a matéria não chegou até o ponto que devia ter chegado? Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. 9. Então, 9 e 10. Então disse ele: Vai e disse a este povo: Ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Pelo menos onde eu entendo português, aí está escrito quem determinou que o povo não compreenderia a mensagem e não seria salvo por não ter recebido a mensagem, foi o próprio Deus. Estou errado, professor Danilo? Olha, o cerne disso daí, Heber, é a gente compreender a forma como o povo, né, judeu e hebreu, se relacionava e via a sua cosmovisão holística diante de Deus, né? Era comum atribuir a Deus espíritos malignos da parte dele, no caso de Saul. Um espírito da parte do Senhor veio e possuiu Saul. O Senhor fez a ferida e ele curará. Então, quando a gente chega neste texto, que está falando diretamente que o Senhor estaria obstruindo, tornando pesado, né? Em hebraico fala que o coração se tornaria gorduroso, um coração devagar para compreender as coisas. Então, quando a gente vê isto, esta relação nossa que nós fazemos, se é da parte do homem ou se é da parte de Deus, no pensamento hebreu não existia essa distinção tão nítida quando a gente vai perceber depois, mais para frente, com a entrada do pensamento grego, né, que já faz parte mais do contexto do Novo Testamento. Então, a gente olhando para este texto, a primeira impressão que nós temos, que Deus está endurecendo. Mas, na verdade, a mensagem de Isaías está indo em confronto com uma posição que a nação já estava vivendo há muitos anos, que era em oposição ao Código da Aliança, às leis do Senhor. Então, na verdade, Deus não estava endurecendo, Deus estava apenas mostrando que a mensagem de Isaías, né, não estaria trazendo a cura, mas estaria perpetuando a disposição de andar fora dos caminhos do Senhor. Deus queria ou porque o povo era rebelde? Porque o povo era rebelde. O senhor concorda, reverendo? Eu sabia que o irmão ia perguntar isso. Bom, eu concordo com o que o irmão disse anteriormente, que Deus endureceu o coração daquele povo, mas temos que entender o que é isso, né? O endurecimento do coração daquele povo, e na verdade o que nós já vimos é até mesmo a reação natural à palavra por parte de um povo que já está com o coração endurecido, diga-se de passagem, né? Já está afastado. Mas quando nós falamos de que Deus endurece o coração, como por exemplo lá no caso de Faraó, né? O que nós devemos entender é que o homem tem uma capacidade para o mal muito maior do que nós estamos acostumados a admitir. Às vezes nós vemos na televisão relatos, por exemplo, de, como recentemente, uns 8 anos, uma mãe lá nos Estados Unidos se apaixonou, era separada, botou os 3 filhos dentro do carro e jogou dentro do lago, né? A própria mãe fazendo isso. A maldade que há no coração do homem, aquilo é um ser humano, né? Todos nós temos dentro de nós uma capacidade para o mal que nós desconhecemos até mesmo.
Então, o que é endurecer o coração? Na verdade, Deus apenas permite que o homem exerça o mal que já está nele. Então, é como se Deus tirasse o pé do freio para que o homem exercesse a maldade que lhe é natural. Se eu não me engano, é o Packer que faz uma distinção entre a maldade do diabo e do ser humano. Quando ele diz, por que Deus preservou o homem? Porque o homem, ele é mau no sentido geral, mas não no sentido total. Deus preservou o homem para que não chegue ao fundo do poço da maldade como o diabo chegou. O diabo não é capaz de exercer benefício a nada e a ninguém. Um ser humano, mesmo um estuprador assassino, ele é capaz de amar o cachorrinho de estimação dele. Mas o diabo não tem isso. Não é? Por quê? Porque um ser espiritual não morre fisicamente, ele não deixa de existir onde ele está, mas o ser humano sim. Como tornou célebre Thomas Hobbes, a frase que não é dele, mas o homem é o lobo do homem. Se Deus não tivesse preservado o homem dentro de um nível de maldade que pudesse ainda haver vida social e relacionamentos, o homem se tornaria extinto. O homem se mataria, acabaria, não haveria humanidade. Então Deus preserva o homem na queda, a maldade ela é endêmica, ela é geral, não há um átomo do ser humano que não seja mau, no entanto, não é mau como o diabo, claro, o homem não existiria. Mas, por algumas ocasiões, Deus permite que o homem desça um pouco mais nesse exercício de maldade que ele tem capacidade de exercer. E é exatamente isso o que é o endurecimento. Então, ao invés de ser um ato de Deus, que na verdade é Deus deixar de agir, né? Então, o endurecimento é Deus deixa de agir por sua graça no coração dos homens, para que o homem então exerça mais a maldade que lhe é peculiar, lhe é própria. Então, quando nós olhamos para o texto aqui, o que nós vemos vai nessa direção. O povo já estava afastado. E o que é a pregação da palavra? É um ato legitimador de Deus que confirma, reduplica a justiça de Deus sobre o que aconteceria. Porque eles conheciam, como disse o irmão, a aliança, os princípios, a lei, todas estas coisas. O profeta diria a eles e eles ainda diriam não. Então reafirmaria, né, vindicaria ainda mais essa questão do juízo de Deus sobre eles, né, por causa da reação natural da palavra a um povo desviado. Tá bom. No próximo bloco, nós vamos ver as implicações disso e conferir. Será que é isso mesmo? Estamos de volta com o programa, vejam só, né? E antes de a gente continuar o debate sobre o texto de Isaías, capítulo número 6, vamos ver você aqui, né? Afinal de contas, é importante conhecer quem assiste ao Vejam Só. Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só, e é só você fazer a sua foto e colocar no facebook.com/programa Vejam Só. De Caieiras. Caieiras é, se não me engano, é um município da Grande São Paulo ou é um bairro limítrofe aqui de São Paulo, não tenho certeza. Acho que é município. É o Bruno Soares, né, que mora lá em Caieiras. Obrigado, o Bruno, por assistir ao Vejam Só. Da capital de São Paulo, Cristiano Smith. Aí, valeu, Cristiano, né? Missionário Lutero e Diaconisa Sueli são de Campinas, no interior de São Paulo. Diaconisa Sueli e o missionário Lutero. Agora vamos lá para o Pará, Castanhal. É a Tele Lins. Obrigado pela sua audiência, Tele. Aí no Pará, hein? Castanhal. Então, já que a gente está lá por cima, vamos para o Ceará. Maracanaú. Maracanaú mora o Venâncio Paz, né? Olha só a foto dele lá, a foto minha no Venâncio. A joia, Venâncio. E de Araguanã, no Tocantins, o Vitor e a Ivaneide. Ô, casal bonito, louco. Bacana, hein? Vitor e Ivaneide, lá de Araguanã, no Tocantins. Maravilha. Deus abençoe vocês todos. No final do ano,
nós vamos ter um presente que a gente vai sortear para todo mundo que mandou foto. Então faça seu autorretrato, poste no facebook.com/programa Vejam Só, não esquecendo de identificar todo mundo que aparece na fotografia e também o lugar onde você mora, tá bom? Esse tema que estamos discutindo foi sugestão do irmão Signaldo Silva, que mora lá em Caruaru, em Pernambuco. Está aqui o livro, o presente que ele vai ganhar, né? O Manifesto é uma nova edição, quer dizer, é uma ideia reciclada do Manifesto Cristão. O pastor Josimar Salum, que é brasileiro e reside nos Estados Unidos, juntamente com outras lideranças evangélicas, está propondo um manifesto do povo de Deus, né? É um livro instigante esse que o Signaldo vai ganhar, tá? E se você quiser receber um presente como esse, faça como o Signaldo, sugira o tema, não o assunto. E se ele for pautado, você ganha um presente. Para você fazer isso, você pode usar a página do programa lá na internet, né? Tem um campo lá, sugestão de temas. Clica ali, você vai ter um formulário para fazer a sua sugestão, lá no vejamsó.com.br. Ou então, usa o Facebook, facebook.com/programa Vejam Só, e o Twitter, @programa Vejam Só. Muito bem. Vamos lá. Professor Danilo Moraes. Na fala do reverendo Jair, do bloco anterior, ficou bastante clara a posição reformada calvinista que ele esposa e que confere a Deus uma soberania total e absoluta sobre todas as coisas e sobre o direito de endurecer ou de evitar que a maldade humana se extravase, né? Permitindo assim a queda e a perdição de algumas pessoas. Como é que o irmão vê isso? É evidente que a fala do reverendo denota uma pronúncia calvinista, né? Lembrando que o arminianismo ele não descaracteriza em nenhum momento a soberania de Deus, né? Mais ou menos, mas a gente pode buscar entender o campo da semântica das palavras. Aquilo que os calvinistas entendem por soberania, né? Que os arminianos entendem por soberania, a eleição calvinista, a eleição arminiana, livre-arbítrio ou, né, livre agência, livre vontade, livre-arbítrio arminiano, a gente acaba virando, né, diversas discussões sem chegar a um denominador comum, porque a gente tem uma ampla, né, quantidade de textos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que mostra a soberania absoluta de Deus. Mas não podemos descartar também, né, uma ampla quantidade de textos também que fala da responsabilidade humana quanto, né, à mensagem da salvação, que é aqui esse contexto de Isaías. Quanto a Deus ter endurecido, né, esta nação, a teologia ela é tão grandiosa e tão formidável que ela não nos deixa chegar em absoluto conhecimento em muitos pontos. E esta questão, para mim, é uma delas. Quando a gente chega diante da encarnação de Cristo, como que se dá as duas naturezas de Cristo, quando a gente discute a respeito da Trindade, né, e alguns outros pontos, a gente vê que a gente tem que, né, se apequenar, se humilhar diante da grande sabedoria que é o plano de Deus. Falando a respeito disso, eu não vejo, né, eu não gosto tanto de ser rotulado como arminiano, né, sempre fazem essa pergunta. Eu tenho uma postura quanto à salvação arminiana, mas eu não vejo isso como essência, né, de uma identificação cristã, né? Porque a forma de se entender aquilo que Deus estabeleceu antes, conforme fala lá em Efésios capítulo 1, né, como que Deus estabeleceu antes da criação do mundo, a respeito da eleição e logo depois da predestinação, né, é algo que foge da nossa capacidade de compreensão, assim como muitos pontos, né? Ali nós estamos tentando sondar a mente de Deus num momento onde nem o tempo e o espaço havia sido criado, né? Então, as palavras que nós temos registradas na Bíblia, no meu entender, não conseguem atingir, né, a maravilha, a eleição,
a predestinação, o chamado de Deus, a salvação. Para mim, eleição, predestinação, graça são palavras, né? Proposições que foram criadas pelos autores e depois nós, na teologia, desde ali da Reforma, né, elaborando termos e mais termos do lado calvinista, do lado arminiano, para tentar desvendar a mente de Deus quanto ao plano de salvação, e a gente não conseguiu chegar num denominador comum. Tá, mas por exemplo, então vamos ficar com o que a Bíblia fala, certo? Temos Romanos 9, onde Paulo, sem disfarce nenhum, diz que Deus trouxe endurecimento a Israel para, inclusive, realizar o seu propósito em relação à igreja. Concorda, Reverendo Jair? Uhum. Esse endurecimento de que fala Romanos 9, podia ser esse endurecimento de Isaías 6? Bom, está ligado, né? Porque concordo plenamente com o que o Elo ali, Deus é soberano e o homem responsável. Sempre as duas coisas juntas. Nunca falar só de soberania de Deus, porque então jogaríamos até a culpa do pecado sobre Deus, e não falar apenas de responsabilidade humana, apenas, senão Deus seria um espectador do mundo. Né? Então, sempre as duas coisas juntas, soberania de Deus, responsabilidade humana. E, de fato, quando nós olhamos para essas duas coisas, percebemos que é um dos aspectos da revelação de Deus que mais mostra a própria perfeição de Deus, que nós não conseguimos chegar. Então, como essas duas coisas se conjugam? Como que Deus é soberano e o homem é livre para agir e por isso é responsável? Deus não tem nenhum problema em entender isso. Nós é que temos. Né? Então, nós esbarramos exatamente como disse o irmão, no limite da nossa racionalidade. Nós não conseguimos chegar e explicar isso. Né? Por então, existem acusações de ambos os lados. Mas as duas afirmações, Deus é soberano, o homem é responsável, são bíblicas e elas são harmonizadas por Deus. E Deus compreende perfeitamente isso. O problema está em nós. Agora, Agostinho, se eu não me engano é ele que vai falar lá do capítulo 17 de Atos, quando Paulo está em Atenas, citando Arato, porque nele vivemos, existimos e nos movemos. Então, pegando isto, que é de um autor pagão, mas que é reconhecido por verdade, portanto, é palavra de Deus, é verdade. Então, Paulo aplica a Deus o próprio lugar da existência. Nele nós vivemos, existimos e nos movemos. Isso quer dizer que onde Deus não está, nada existe. Né? Desculpando todo o paradoxo, né? Mas é isso. Então, só existe alguma coisa onde Deus está presente. Né? Então, Ele está aqui e Ele mantém tudo criado, porque nada que foi criado tem o que é chamado de aceidade, a capacidade de existir por si mesmo. Só Deus tem. Esse é um dos chamados atributos incomunicáveis de Deus. Só a divindade tem. Nem o diabo tem, nem os anjos, ninguém tem. Só Deus tem. Até o diabo depende de Deus para que ele continue a existir. Né? Então, por isso, Deus tem que estar aqui presente para manter tudo criado. Então, Agostinho lança a mão desse princípio para dizer, ora, se Deus é que dá a própria existência, e não apenas a existência assim de estar existindo, né? Mas o fato dos acontecimentos, né? É Deus quem comanda tudo isso. Será que eu poderia estar aqui por minha vontade simplesmente? Ou será que Deus é que permitiu que eu estivesse aqui? Né? O ânimo do meu coração, se eu estou com sono ou não, se eu estou cansado, se eu estou feliz. E dentro da liberdade de agir dos homens, eles vão agir refletindo o que eles são. Então, Deus construindo as situações e os acontecimentos, os homens vão reagir livremente a isso, fazendo exatamente a vontade de Deus. Né? Por exemplo, Judas. Quando Judas foi vender Jesus Cristo, ele foi vender depois daquele ambiente, conforme relatado no Evangelho de João, que aquela mulher foi com aquele vaso de alabastro, com nardo puríssimo, etc. e tal, um perfume caríssimo, e Judas, e aí é que João diz com as palavras dele, Judas era ladrão e tirava da bolsa tudo o que ele queria, ele era o tesoureiro do colégio apostólico, então ele arrecadava as ofertas que eram dadas, não para manter Jesus e Cristo, mas para dar ao povo.
E então sugeriu que fosse vendido aquilo, mas ele queria era o dinheiro. E Jesus dá uma exortação, uma ensaboada nele, né? E ele sai dali e vai vender Jesus. Quer dizer, quem obrigou ele a fazer aquilo? Ele reage ao contexto, era ele, é Judas. Ele fez o que era a sua própria vontade, mas fazendo assim, ele cumpriu aquilo que já havia sido predeterminado por Deus. Então, essas duas verdades, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Como isso se junta, é Deus quem sabe. Nós podemos ter algumas nuances disso, analisando coisas assim, que o homem reage naturalmente a situações que Deus cria. Né? Agora, dizer que isso explica totalmente o que é, como se conjuga as duas coisas, como se conjugam, realmente não responde totalmente. Danilo, o senhor disse, a certa altura do debate, que no contexto do Antigo Testamento não era incomum atribuir-se a Deus coisas que não necessariamente vinham dele. Sim. Né? O senhor citou o exemplo de um espírito imundo que atacou Saul, e o texto fala que era o espírito de origem divina. Então, essa tendência de se atribuir a Deus coisas que não necessariamente são dele. Pergunto diretamente ao irmão. Em Isaías capítulo número 6, no entendimento do irmão, foi Deus quem bloqueou o entendimento do povo para o Evangelho ou não? Em qual perspectiva a gente pode começar a pensar? Né? Como assim? Na perspectiva do homem para Deus ou de Deus para o homem? Não, o que a Bíblia está ensinando aí? Aqui está dizendo claramente que a mensagem ao qual Isaías estava sendo encarregado de levar para a nação era uma mensagem de juízo, a qual já estava estabelecido que a nação não estaria se voltando para Deus. Agora, o mais formidável do texto, né, que eu entendo, é que o texto vai discorrendo e fala que haveria, no versículo 13, que está no conteúdo da nossa discussão, fala que sobraria, né, 10%, os remanescentes, né, a parte, o dízimo de Deus, sobraria ali o resto, né, desta nação que estaria ainda sobrevivendo. Aí nós podemos ver a graça de Deus atuando ainda sobre essa nação. Deus já estabeleceu que eles não estariam se voltando para Deus, não porque já estaria predestinado ou eleitos para isso, mas porque eram as obras daquela nação. E quando você vê a partir do capítulo 39 até o 66 de Isaías, o tom da mensagem muda. É uma mensagem de esperança para aquela nação, de uma restauração, e que estaria se estendendo, né, por toda a revelação de Deus no Antigo e culminando no Novo Testamento. Né? Quando foi feita a citação desta passagem, num local ali no Novo Testamento, o escritor claramente disse, né, para que se cumprisse aquilo que Isaías havia predito. Né? Então a gente olha esse texto num cumprimento imediato com a nação de Israel, mas apontando já messianicamente para o cumprimento em Cristo que os próprios judeus não estariam, né, correspondendo à mensagem de Jesus. A gente vê isso depois no ministério de Paulo, Paulo também aplicando esse texto, e acontece ali em Atos, a gente vê em Romanos, no capítulo 11, também sendo citado esse texto. Então, a forma que o ser humano corresponde, né, na sua responsabilidade, olhar para o quadro de Michelangelo, né, aquela pintura, né, onde Deus está estendendo o dedo, né, e Adão está com o dedo ali também, né, estendido, então os dois dedos estão quase se tocando, né, a gente vê ali aquele relacionamento de Deus buscando Adão, né, e Adão estendendo o braço, né, podemos dizer, Adão estava caído em pecado, né, depravado no seu pecado, mas ele estava ali com aquele braço estendido, obviamente que é uma arte, é uma pintura, né, mas retrata um pouco disso, de um Deus que busca o relacionamento com o seu povo caído, né, e depois com a igreja, né, e aqueles que fazem parte do corpo de Cristo até o dia de hoje, né, que estão. Mas, professor, vou perguntar para o senhor, depois o reverendo Jair comenta a mesma coisa. Como é que a gente pode dizer que Deus busca o caído, se nessa passagem, aliás, muito curiosamente, ele diz assim, preciso que alguém vá lá falar com Isaías, estou aqui. Opa, envia-me a mim.
Legal, vai lá, Isaías. Só que você vai pregar, mas eu não quero que eles ouçam. Você vai mostrar, eu não quero que eles vejam. Você vai exortá-los, mas eu não quero que o coração deles se arrependa, porque eu não quero que eles sejam salvos. Interessante nessa passagem é que isso ficou registrado, ficou escrito, essa mensagem de Isaías. No contexto imediato, para aquela primeira geração, não houve arrependimento. Mas a graça de Deus, ela é tão superior ao nosso contexto em que vivemos, que ela alcançou as gerações futuras, ao resto de Israel que sobreviveu, que foi ao exílio na Babilônia e retornou sobre Esdras e Neemias, e foi ali restaurado, e depois a gente vê isso se desenvolvendo no plano de salvação. Então, nem sempre essa mensagem que nós proclamamos, né, no seu contexto, nos seus ouvintes diretos, no seu contexto imediato, ela alcança o que nós esperamos. Né? Obviamente que a preocupação era muito grande de Isaías pelo seu povo. Mas quando Deus disse para ele, olha, eles não vão ouvir, Isaías não contestou Deus. Pode aí o irmão Jair vai gostar do texto, pode, né, o vaso falar para o olheiro o que ele está fazendo, mas qual foi a preocupação de Isaías? Até quando, Senhor? Porque Isaías ficou, pelo que eu entendo, Isaías compreendeu que Deus não desejava a salvação daquelas pessoas. Estou correto, reverendo? Sim. Retomando o que nós dissemos, quando falamos da conjugação da soberania de Deus com a responsabilidade humana, do ponto de vista da teologia reformada, que reconhecemos ser bíblico, quer dizer que Deus sim determinou a perdição, mas o homem é responsável por ela. É assim que funciona. Isso que não é fácil de entender, aliás, não é possível entender. Mas são as afirmações que a Bíblia diz. Não podemos dizer que Deus depende das ações humanas para que ele saiba quem é o seu povo. Então ele apenas olha do passado e vê quem ia se converter. Ele é um espectador da história. Não. E não podemos, então, supervalorizar essa ação humana, dizendo que Deus, portanto, não teria nenhuma agência. A soberania é de Deus e o homem age simplesmente. Também diz a Escritura que o homem está morto nos seus delitos e pecados. Portanto, ele não poderia reagir a Deus, a não ser que Deus toque em seu coração. E falando-se especificamente do texto, nós temos Deus dizendo isso. Deus basta. Ele já havia falado na teologia da aliança, lá diante dos montes Ebal e Gerizim, que se eles fossem fiéis, se eles fossem obedientes, eles comeriam do melhor da terra, nenhum inimigo poderia com eles, etc. e tal. Mas se eles desobedecessem, Deus faria com eles a mesma coisa que fez com os povos que estavam ali. O desterro, o exílio. E foi o que aconteceu com eles. O que nós vemos aqui é Deus dizendo, basta, chega. Eu vou mandar o povo, o profeta a eles, mas eles não vão ouvir, e isso vai ser ainda mais condenação sobre eles, diante dos olhos deles mesmos, para ver que eles rejeitaram a aliança, e por causa disso estão sendo preteridos. Então é um ato de Deus, sim, e eles são responsáveis por isso. Pela maldade do coração deles, pela impiedade que praticam. Deus permite que eles sejam endurecidos no coração por eles mesmos, praticando maldade e impiedade ainda maior, como uma prova, um depoimento contra eles mesmos da correção, da justiça do juízo de Deus. Pois é. Aí, professor Danilo, fica esquisito. Eu vou aproveitar que o senhor é mestre em Antigo Testamento e vou fazer uma pergunta complicada. Como é que a gente pode dizer que Isaías é o príncipe dos profetas, como a gente lê nos comentários, se ele tem uma missão tão medonha como essa? É aquilo que Paulo depois vai falar a respeito do ministério ao qual nós herdamos, né, que é tão mais difícil quanto esse de Isaías, né? A mensagem, aqueles que aspiram o episcopado, né, a proclamação, eles estão imbuídos, né, de uma árdua tarefa, né? Era também o chamado de Isaías.
Mas a nossa árdua tarefa, professor, se eu disser assim, você que é pastor, pregador do evangelho, você se enxerga como um anunciador do inferno, da perdição, da desgraça? Ele vai dizer, não, eu sou pregador da graça, da salvação, do amor de Deus. Mas aí é que está a descontinuidade do evangelho integral, porque o evangelho não é só bênçãos, o evangelho não é só graça, o evangelho não é só promessa, cura, milagre, o evangelho é anúncio de juízo também, para que o pecador se arrependa, né? E a mensagem de Isaías, ele veio trazer esse contexto. A gente está falando do príncipe, que é conhecido dentro da teologia, né, dos profetas. O livro de Isaías, ele está refletindo um período histórico que está registrado lá no livro dos reis, que dá um contexto de como era esta nação, estrada pelos seus reis, né, e a apostasia em que eles estavam vivendo. E o profeta se encarrega, então, de trazer esta mensagem para eles. Agora, aquilo que o reverendo Jair ele trouxe, né, de comentários sobre isso da responsabilidade humana, né? É aquilo que a gente já veio falando no início do programa, né? Para mim, são duas continuidades, a responsabilidade humana e a soberania divina, né? Eu não vejo que há uma exaustão, né? A gente tem aí quase 500 anos de debates a respeito de arminianos e calvinistas, e que, vamos dizer assim, a maioria deles inglórios, né? Que produziram coisas que poderíamos dizer vergonhosas para o reino, né? Se a gente for ver o contexto do Sínodo de Dort, aquilo que aconteceu com os remonstrantes, se a gente for ver um contexto estatal e político, a Assembleia de Westminster, e a gente vai vendo na história aquilo que foi produzindo esse debate, a gente poderia chegar a um momento e ver aquilo que está acontecendo nas mídias sociais hoje, em alguns contextos, né? E a gente chegar a parar um pouquinho e falar até onde isso é válido, né? O diálogo teológico, né? A abertura para a compreensão da soberania divina e da responsabilidade humana é sempre bem-vindo, faz parte de todo o conselho divino, né? De toda a vontade de Deus para que a igreja tenha conhecimento, né? da revelação de Deus. Agora, eu não posso taxar esse ponto de debate como que vai fazer separação do corpo de Cristo, né? Então, eu entendo a compreensão do reverendo Jair, dos calvinistas, e me traz segurança. O importante que eu considero é tanto o calvinista quanto o arminiano estar seguro daquilo que crê. Tá bom. Eu sinto paz e creio, né, nas passagens, né, que eu entendo a minha responsabilidade diante de Deus. Tá bem. Bom, antes de sair para o intervalo, eu vou fazer uma propagandazinha aqui do meu blog, né? ebercocarelli.blogspot.com.br, chama Parla Eber, e eu postei lá, eu não, né, o João postou mais uma mensagem gravada só em áudio, né, Entregando Tudo, é isso, né, Entregando Tudo, é a última mensagem que eu postei aí, tem várias outras, tem uma sobre as virtudes de Caim, né, tem... Nada é tão ruim que não possa piorar. Tem uma porção de mensagens em áudio aí. Tem vídeos também, né? Para quem quer ouvir. O vídeo é de 4 minutos, no máximo 5. Tem artigos, né? Tem um artigo aí legal sobre a maçonaria e vários outros, tá? Para você curtir. Tem um espaço para você anunciar se você quiser também, tá bom? ebercocarelli.blogspot.com.br. Estou indo para o intervalo, a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, né? Você sabe que aqui você ganha presentes. Basta participar, votando na enquete que está na nossa página lá na internet, no vejamsó.com.br. E se você não ganhar o relógio de hoje da grade, pode ganhar amanhã o kit da Jo Rezende, que um monte de coisa que a Jo preparou para o cabelo voltar a nascer. Dá uma olhada.
Oi, amigos, estou aqui mais uma vez para dar uma dica. Tenho certeza que vai ficar feliz com a minha dica de hoje. Você que está passando aí por uma queda de cabelo muito forte por excesso de química, alisamento, amaciamento, escova definitiva, escova progressiva. Você também que está com psoríase, que passou por radioquimioterapia. Eu tenho uma linha de tratamento de cabelo natural para você poder conservar os seus cabelos, né? Porque homem careca e mulher careca não dá. Essa minha linha é totalmente natural. Eu tenho kit de beleza que você pode adquirir pelo meu site, kit de cabelo seco, kit de cabelo normal, kit para cabelos oleosos e agora uma novidade, estou lançando o kit restaurador, que é para um cabelo que passou por química, por excesso de tintura, alisamento, amaciamento, escova progressiva e definitiva. É o kit restaurador, que já vem completo para você cuidar do seu cabelo. E caso você queira marcar uma avaliação comigo, ligue para mim e faça uma agenda para um horário para o seu trabalho. Lá nós fazemos tratamento de terapia com massagens terapêuticas para recuperar o seu fio de cabelo e eles voltarem rápido. Gostaram da minha dica? Tenho certeza que você vai lá, vai tomar um cafezinho, um chazinho comigo. Valeu, Jô. Obrigado. E se você que vai lá na Jô, vai de metrô. Estação Ana Rosa. Tem a linha verde e tem a linha azul. Param ali na Estação Ana Rosa, dá para você ir a pé até a clínica, é fácil. Bom, Reverendo Jair, o senhor mencionou na sua última fala agora, né? O senhor mencionou uma passagem lá de Deuteronômio, em que Deus, diante dos 2 montes, promete abençoar o povo se ele for obediente e amaldiçoar o povo se ele for desobediente. É isso? Quais eram os montes mesmo? Ebal e Gerizim. Monte Ebal e o Monte Gerizim. Esta ideia da bênção para a obediência e da maldição para a obediência vale para os crentes da nova aliança? Sempre. O que estava se colocando ali é a obrigação do povo em obedecer a Deus. E isso vale para todos os tempos. O que nós devemos entender é que, naquele contexto específico, havia uma resposta de Deus, que seria também a fidelidade à aliança, desterrando o povo, exilando o povo, se eles desobedecessem. Então havia, vamos dizer, uma questão temporal, geográfica, a posse da terra, que era dada a eles mediante a obediência. Enquanto eles fossem obedientes, eles viveriam naquela terra. Mas se eles quebrassem a aliança, a própria aliança seria cumprida. Porque muitas vezes nós falamos da fidelidade de Deus simplesmente como nos abençoando. Mas quando Deus nos castiga, Ele também está sendo fiel, né? Porque são os dois lados. Você tem partes que entram em contrato, você tem as cláusulas que cabem a cada um, e você tem também as punições no caso de quebra do contrato, né? E o contrato está sendo cumprido em qualquer questão, né? Se há obediência, então o povo comeria do melhor da terra, etc. e tal. Se eles desobedecessem, Deus ainda foi muito longânimo, esperou, etc. e tal. E uma vez que eles não se arrependiam, então é esse texto, né? Basta, chega. É quando a longanimidade de Deus é recolhida e dá lugar à ira, né? Mas isso hoje? Hoje também, sem dúvida. Agora, o que nós precisamos entender é, sobre um filho de Deus, um eleito, um salvo, não existe o juízo como punição, porque punição Cristo já levou. Agora, há a correção, mas para o ímpio é sempre punição. Poderíamos dizer que é até um tira-gosto do inferno, né? Todo sofrimento na vida de um ímpio é antecipação do juízo final, do que ele vai sofrer eternamente. Então, na vida do crente, quando o crente, se ele é realmente convertido, o que ele vai receber de Deus é correção. Deus pode permitir um sofrimento na vida dele, uma experiência forte que sacuda o seu coração e ele vai voltar correndo para Deus, né? Mas na vida do ímpio, isso é punição. Punição como algo que antecipa aquilo que ele vai sofrer eternamente. Bom, o senhor concorda com isso, professor? Concordo. É assim?
Poxa vida. Eu achava que quem estava em Cristo não tinha mais maldição. E para nossa segurança. É assim. Para nossa segurança. Como assim? Para nossa segurança. Porque, da mesma forma que os preceitos, vamos dizer assim, positivos da aliança, que iria oferecer a terra, né, a abundância dos frutos, né, tudo aquilo que a gente considera de positivo, bênção e agradável para a nação de Israel, e vamos dizer para nós hoje também, fazia parte, como o reverendo falou, de um lado dos preceitos da aliança, mas existia o outro lado também, senão não faz sentido. Se não existe o lado oposto, né, o que valida o lado positivo? Então, a fidelidade de Deus no cumprimento do juízo nada mais mostra do que o amor dele. Porque ressalta que se obedecer e que se permanecer na vontade de Deus, vai haver o lado positivo. Mas, gente do céu... Eu preciso fazer uma complementação. Precisa mesmo. Porque agora eu entendi qual é o seu ponto. A questão de Ebal e Gerizim, nós temos ali a retribuição de Deus ao pecado, né? E é chamado bênção e maldição. Quando nós falamos da realidade do Novo Testamento, nós saímos daquele contexto específico que a maldição incluía o desterro, que era uma questão local, histórica, etc. e tal. No Novo Testamento, quando nós falamos de maldição, só existe uma, e a maldição do pecado, né? Essa maldição o crente não a tem jamais, porque Cristo se fez maldito por nós. Ele é que foi pendurado no madeiro e se fez maldição. Então, ele levou sobre si a nossa culpa pelo pecado, tudo que era devido a nós, mas isto é a maldição do pecado para a perdição. Isso seria aquilo que o ímpio continua carregando porque não tem Cristo. Então, por isso que fiz essa distinção, que na vida do crente, ele, quando está em desobediência, se ele é de fato convertido, não há o juízo para a perdição, a maldição do pecado. O que há é a correção que, como disse o irmão, evidencia o amor de Deus, né? Como diz o autor aos Hebreus, nós não somos bastardos, nós temos um pai. E o pai que ama o seu filho, ele o corrige. Né? Amém. O Tadeu de Araújo, ele mora em Maceió, lá nas Alagoas. Reverendo Weber e convidados, graça e paz. A passagem acima, de certo, Deus está se referindo à nação de Israel. Ele, por ser onisciente, já sabia qual seria o comportamento do povo. Por isso, antecipou ao profeta Isaías tudo o que iria acontecer. Não entendemos, entretanto, que o grande general não queria que todos fossem salvos da situação exposta no texto. Deus queria a salvação de todo mundo? Olha, eu fiz uma colinha, Heber, aqui que seleciona os textos, eu quero ler rapidamente. Aqui, 2 Coríntios 5,14, Deus reconciliou consigo o mundo. 2 Coríntios também, 5,14, fala, Cristo morreu por todos. 1 Timóteo 2,4, Deus quer que todos se salvem. 1 Timóteo 2,6, redenção de todos. 1 Timóteo 4,10, Salvador de todos os homens. Hebreus 2,9, provou a morte por todos os homens. Hebreus 2,11, Deus trouxe salvação a todos os homens. 2 Pedro 3,9, Deus quer que todos se arrependam. 1 João 2,2, Jesus é a propiciação por pecado de todo mundo. E assim vai. Então, na minha concepção, que eu entendo, né, Deus quer que todos se arrependam e cheguem à salvação e ao conhecimento de Cristo Jesus. Mas o que impede, né, é o próprio ser humano, né, aí vai entrar, obviamente, o diálogo, né, calvinista e arminiano sobre a soberania de Deus, se irresistível ou resistível. Mas diante desses textos, eu me sinto seguro, né, de crer nesta extensão do amor de Deus, né, no seu desejo de alcance de salvação de todos os homens. E que os homens, né, por escolha, assim como nesse texto de Isaías, eram os próprios pecados da nação que estavam evidenciando o endurecimento do seu coração. Antes de perguntar para o reverendo Jair como é que ele encara esses textos, deixa eu dar a oportunidade ao irmão, porque várias das passagens, inclusive da maneira como o irmão as mencionou, podem ser usadas pelos universalistas. Sim, sim. A questão, o debate que eles usam a respeito de tentar enxergar nesses textos, né, uma salvação universal de todos os homens,
você coloca em descarte, né, que há uma condição para aqueles que se arrependam. Né? Não, mas aqui vários falam, Jesus é o salvador de todos os homens. Bem, então se Jesus salvou todos os homens, ele salvou todos os homens. O que eu li aqui são o resumo desses versículos, né? Que falam que a extensão e o alcance do amor de Deus está estendido a toda a raça humana, a toda a humanidade, e não somente aos eleitos. Disponível. Agora, há uma condição para adentrar coisas que o universalista não vai estar aceitando, né? Agora, só um complemento, numa fala inicial, você falou que o tempo não para. Né? Não sei se você lembra dessa frase. Quando apresentei o relógio. Quando apresentou o relógio, o tempo não para. E podemos dizer que o tempo para. Segundo a física quântica, né, se nós alcançarmos uma velocidade de 1 bilhão,08 quilômetros por hora, o tempo para. Então, isso apenas traz para nós, isso é a física fazendo os seus cálculos, chegaram a essa conclusão. É a questão de Einstein, né, Newton, a questão da relatividade. Né? Então, quando a gente entra neste campo, Newton havia falado assim, nós estamos próximos de compreender a mente de Deus. Quando ele fez essa teoria da relatividade, porque mostra que o tempo, né, não é da maneira como nós estamos acostumados a ver ele linear e cronologicamente. Eu acho que é aí que entra a grande celeuma entre arminianos e calvinistas. É em tentar entender a questão do tempo. Deus, do antes, tal. Porque se nós formos olhar por este lado, nós estamos fazendo toda uma leitura da Bíblia dentro da sua da sua inspiração e registro, né, na mente de homens que foram inspirados e que registraram esses textos, dentro de uma mente cronológica, para poder entender os desígnios de Deus eternos até mesmo antes da criação do tempo. O tempo não havia sido criado quando Deus planejou tudo isso. Então, obviamente que nós já estamos limitados pelo próprio texto na compreensão dessa predestinação e desta eleição. O senhor quer comentar o quê? Aquela primeira fala ou essa última dele? Não. Ou nenhuma das duas? Apenas dizer que, de fato, né, Jesus não morreu por todos os homens no sentido estrito, né? Senão ele fracassou, né? Simples assim. Mas creio que foi o irmão indicou o caminho, que é, na verdade, todos os que creem em Cristo são salvos, né? Então, o que são o que é essa expressão todos os homens? Todos os homens que creem, todos os homens que aceitam, não todos os homens num sentido lato dessa forma, né? Agora, é verdade que esses temas, né, de tempo, espaço, são muito complicados, mas o que nós não podemos fazer é sair das afirmações bíblicas, né? E paro aqui, é isso. Tá bom. Vamos ver que a minha tela sumiu aqui do meu tablet. Enquanto o João me socorre, a gente vê as entrevistas que a repórter fez, tá? Vamos lá? O que Deus quis dizer na mensagem dada a Isaías 6? Para mim, foi um juízo de Deus naquele momento para o povo, especificamente falando. Né? Deus tinha um propósito e ele cumpriu naquele momento. Não quer dizer que todo o povo naquele momento seria castigado porque não cria na palavra no sentido de rebeldia, etc. Mas foi um juízo para aquele momento. O povo em si, ele já tinha a natureza de rebeldia mesmo, né? E o profeta Isaías era o profeta messiânico, né? Ele anunciava que o Messias viria, né? E que através de Jesus viria Jesus e o povo obteria a salvação. Mas o povo naquele tempo tinha o coração duro, não era voltado para Deus, né? Então, mesmo se o profeta Isaías fosse pregar, anunciar, ele teria que falar, mas o povo era coração duro e que não queria ouvir mesmo. Mas ele tinha que falar. O povo estava com o coração endurecido e já não acreditava mais na vinda do Messias. Amém? É a minha maneira de enxergar que quando ele fala a respeito dessa história, que o povo não estava mais acreditando que o Messias poderia retornar, que o Messias poderia vir ao povo de Israel. O que Deus quis dizer é o seguinte, é que existem pessoas de um coração duro, existem pessoas que são prepotentes, altivas, e o Senhor Jesus, lá em Mateus 11, ele fala que Deus ocultou
essas coisas aos sábios intelectuais. Então, todos os soberbos e aqueles que pensam que sabem demais, a eles está oculto o mistério da palavra de Deus. Veja bem, eu vou fazer referência também, além dessa passagem, com o ide, que Jesus pede para que a gente possa fazer. Ide pregar o evangelho a toda criatura, né? Aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê será condenado. Então, o mais importante é que a semente seja lançada sobre a terra, não é? Porque quem na verdade vai gerar o fruto é o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai convencer, vai se encarregar de convencer o homem do seu erro, do seu pecado. Agora, nós como homens e mulheres de Deus, nós temos que fazer a nossa parte, que é pronunciar, fazer aquilo que Deus está ordenando, que é lançar a semente, que é a palavra de Deus. Sabe o que me incomoda, irmãos? Às vezes a gente comete alguns equívocos, né? Então, quando a gente lê Isaías capítulo número 6, hoje, nós lemos depois de conhecer a mensagem da Bíblia toda. Ah, o povo não acreditava mais no Messias, o povo não cria mais que o Messias ia aparecer. Espera aí, gente. Quem anunciou que o Messias viria foi o próprio Isaías. Isaías estava começando o ministério dele, não tinha falado do Messias ainda. Ninguém sabia do Messias. Miqueias, que é contemporâneo de Isaías, é que vai falar que o Messias vai nascer em Belém e tal. Não é, esse não é o problema. É o reverendo Jair que explicou, né, reverendo? A ira de Deus era porque eles não guardavam a aliança, certo? Exatamente. E o Messias veio para consertar essa bagunça. É só ler capítulo 1 de Isaías. Deus já está dizendo tudo ali, que ele não suportava o que eles faziam, uma religião completamente desviada. E volto a dizer, né, Deus prefere que o templo seja fechado, como acho que é em Malaquias que ele diz, quem dera houvesse entre vós que me fechasse as portas, né, do que uma prática de iniquidade associada ao culto. Deus abomina isso. Então, o que havia em Isaías era um contexto de adoração a Yahvé no templo, junto com as práticas de outras religiões pagãs. E Deus disse, de jeito nenhum. Então, o problema não era a rejeição do Messias. O Messias vem anunciado pelo próprio Isaías e por outros profetas para consertar a baderna que os judeus tinham feito em relação à antiga aliança e trazer uma nova aliança, que eles não tinham ideia disso e tal, né? Então é por isso que é importante estudar o Antiquinho, né? É muito importante e é sempre contextualizar para os nossos dias esta mensagem. No final ali da fala, né, foi dito relacionando isso com o ID, né? A mensagem do profeta Isaías, ela é totalmente relevante e atual para os nossos dias hoje, porque isso que o reverendo Jair menciona desta miscigenação de cultos pagãos com o templo ali da nação de Israel, a gente acaba percebendo isso, né, em muitos contextos cristãos, evangélicos, protestantes, tanto pentecostais e reformados também. Então, estar atento a esses princípios da aliança é sempre salutar e vai nos trazer segurança. Aquilo que Paulo fala, não me canso de vos dizer as mesmas coisas. Por quê? Porque é para a vossa segurança, né? Então, estar sempre preocupado, né, com esse princípio, a gente fala tanto de reforma protestante, né, mas esses profetas, eles eram profetas reformadores. Sim. Né? A mensagem deles era para reformar o culto em adoração a Yahvé, que havia se prostituído com outros deuses. Euclides Messias Alves, ele mora na capital paulista. Esta passagem representa uma punição ao povo de Israel por não obedecerem à vontade do Senhor. Quanto ao toco mencionado, representa o novo rebento da raiz de Davi, que representa o nascimento de Cristo. Para a salvação de todo aquele que nele crê, entrega seus caminhos a ele. Daniel de Goiânia, lá em Goiás. O Senhor convidou Isaías para ouvir a corte celestial. A partir de então, Isaías é um funcionário do tribunal de Deus e proclama a mensagem de Deus aos reis e pessoas iguais. A missão de Isaías é paradoxal em seus efeitos, na proclamação da palavra de Deus, onde se fecha o caminho para os rebeldes, orgulhosos e hipócritas, abrindo-os para os humildes e os pobres, sem endurecer o coração para as reformas, evitando a punição do pecado, que é um castigo.
Recebendo de Deus a atribuição de profeta que profetizou a vida do Messias, Jesus Cristo, da luz e de seu espírito da Babilônia, sendo confirmado nos tempos do Império Romano, se constituindo um dos maiores profetas que anunciou a vinda da salvação. E Ana Carolina Ricoboni, de Presidente Prudente. Ai, ai, ai. Ana Carolina Ricoboni, mora em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Eis aí os ingredientes para a ocorrência do verdadeiro avivamento. Estar na presença do Senhor, o arrependimento sincero, a confissão do pecado, a santificação e, finalmente, a prontidão em obedecer ao que o Senhor mandar, custe o que custar, a ponto de até ser cerrado ao meio, como foi o profeta Isaías. Isaías morreu cerrado ao meio? Diz a tradição judaica que sim, né? E aí, então, foi Manassés que cortou ele no meio? Também uma possibilidade, né? A gente não tem isso registrado nos textos do Testamento, mas se você vai nos comentários judaicos a respeito do texto de Isaías, você vê essas menções. Muito bem. Bom, nós estamos chegando ao final do programa e quero agradecer aqui ao Reverendo Jair de Almeida Júnior, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá no Jardim da Glória. Muito obrigado por estar Eu que aqui. agradeço. E também ao professor Danilo Moraes, da Igreja Um Novo Tempo, né, que também esteve conosco, estreando aqui no programa. Ambos estão à sua disposição pela página do programa lá na internet, vejamsó.com.br, há um campo convidados, clique ali, você vai ter o contato deles para convidá-los para palestras, enviar e-mail, tirar dúvidas e assim por diante, tá bom? Inclusive encomendar o livro, né? Deixa eu mostrar de novo o livro do professor Danilo Fernandes, sobre o Pentateuco, né? Danilo Moraes, né? É um livro acadêmico sobre a hipótese documental, que é uma das mais famosas e uma das primeiras com as quais os seminaristas têm que se haver quando adentram a casa de profetas. Lembra disso, reverendo? Lembro. Sofreu com ela? A gente percebe que é um castelo com uma estrutura muito bonita, pairando no ar sem nenhuma base. Pois é. Vamos lá. Vamos ver quem ganhou o relógio da Agrade. João William, de Duartina, no interior de São Paulo. Valeu, João William. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Até o próximo Vejam Só.